atingiu que que notou. a água no lago começou a formar um funil. Ele franziu o senho, concentrado, enquanto o funil continuava a crescer. E o barqueiro também observava atentamente. No momento seguinte, um peixe enorme pulou subitamente da água. Com Tianxin à frente, cobrindo a boca com os olhos, bloqueia. Notando isso, King Shan mandou Tianxin sair rápido da água, notando que seus olhos não o ajudariam contra este gigante. Ele tirou o arco, puxando a corda e preparando uma flecha para atacar. E quando ele apontou, atirou, perfurando a cabeça do peixe e gritando de dor. Abriu a boca, quebrando o gelo, Tianxin voou para trás. Imediatamente após, o protagonista ativou o bombardeio e no local onde a flecha passou, uma explosão surgiu, se transformando em chamas. O peixe gritou, sentindo muita dor. E, quando o fogo se apagou e só restou fumaça, o peixe repetiu que estava muito dolorido e tenso. Quem havia caído na água surgiu, espirrando água excessiva. E observou que este peixe era muito forte. Chen Shan, ao ouvir o relato, franziu a testa, adicionando que este peixe também falava. Algum tempo depois, já haviam retirado o peixe da água. E o barqueiro pegou uma grande faca, açoitou várias vezes e o peixe, embora enfraquecido, ainda não estava morto. Gritou novamente, notando que essa dor era intensa. Apesar dos gritos do peixe, o barqueiro continuou a golpeá-lo, cortando as escamas e a carne deste peixe. Logo, ele começou a cortar o cadáver em pedaços menores. E sentado perto, no barco, Chen Xin olhou para o peixe com arrependimento. Lágrimas rolaram dos olhos do monstro. E pediu ao barqueiro que fosse mais gentil. O homem ordenou que ele fechasse a boca, irritado. E estendeu-se a montanha de carne que Tian. Ting e Xishan olhavam com tristeza. Ao notar seus olhares, o homem provou a carne. E disse que não deviam sentir pena do peixe demoníaco. Ele explicou que merecia ser cortado em muitos pedaços pequenos. E disse-lhes que, na verdade, no passado, este peixe demoníaco quase se tornou santo. Apenas por não conseguir saciar a fome. E, assim, devorou 5 ilhas. Comeu todos os seres vivos dessas ilhas, incluindo cerca de 100.000 pessoas. E um dos deuses, irritados, o pegou. Impôs-lhe a maldição da regeneração eterna. O peixe só poderia renascer se sofreu cerca de 100.000 torturas. Enquanto falava, o homem imaginou a silhueta da garota. Casting a maldição sobre o peixe, com uma profunda expressão de descontentamento, e recordando algo, ele perguntou se era a 7ª milésima vez. Ou pela 5ª milésima vez. Finalmente, sem esperar pela resposta do peixe. Ele mandou que ele simplesmente esquecesse disso.
decidindo que seria a 500ª vez. O peixe tremeu e pediu desesperadamente que ele contasse novamente. O barqueiro e o peixe. A partir da conversa, o protagonista disse que esse castigo não era tão ruim, adicionando que era exatamente isso o que se esperaria da fada Biawa. O barqueiro alertou-os para não flertar com ela e acrescentou que poderia lhes contar em segredo. As pessoas que Biawa mais odiava eram os fracos. Quem não conseguiu pegar o rolo de 1000 flores? Ele advertiu-os que eles também estavam inseguros de suas forças. Devem sair daqui o mais rápido possível. Jin Shan abaixou a cabeça. Fez uma careta para parecer mais determinado. E exclamaram que não podiam voltar sem nada. Ele explicou que vieram por causa das 1000 flores. Porque não tinham outra opção, eles viram o rolo. E, olhando para ele sério, o batedor ficou em silêncio por um tempo. Depois riu, afrendizando-se mais, e comentou que era uma bela aparência. Ele admitiu adorar pessoas assim. Entretanto, ele tornou-se mais sério novamente, avisando que apenas um deles poderia pegar o pergaminho, como ambos precisavam trabalhar sozinhos. Eles congelaram, franzindo, e após um breve silêncio, Tianxin observou que o jogo das 1000 flores incluindo provas de qualquer tipo, para que pudessem participar do julgamento. E qual deles tinha mais chances de sucesso? Então, no caso, eles teriam mais chances de pegar o pergaminho. Qi Qian decidiu que fariam isso. E, com os olhos fechados, inclinando-se, Tianxin vire-se para o arqueiro, dizendo que gostaria de passar no teste. Acendendo seu cachimbo novamente, o homem disse que, nessa hipótese, ele não precisava atravessar o rio. E disse para ele pular direto na água. Ele perguntou, perplexo: ele realmente precisava voltar à água? O homem disse que durante a grande fome e inundação, isso aconteceu há cerca de 100.000 anos. O Deus da água e o Deus do fogo lutou neste mesmo lugar. E aqui encontraram a morte. Algures debaixo da água. Ainda havia uma relíquia antiga. E o barqueiro disse que precisaria descer ao fundo para encontrá-lo. Os olhos de Tianxin alargaram-se, percebendo que essa relíquia era daquela época e pertencia aos deuses daquela época. Atingindo-se a sério, o barqueiro acenou com a mão, mandando ficar quieto e advertindo-o para não se preocupar. De repente, ele tirou uma vara de salgueiro, entregando-a a Tianqin, e disse que ajudaria a afastar a água. Ele avisou para usá-lo para o propósito pretendido. Enquanto Tansheng aceitava o bastão de salgueiro, ele sorriu e o agradeceu. Frunciando o cem, concentrado, ele olhou para Xinqiang, perguntando quem iria primeiro, e expressou a esperança de que ambos passassem. Os testes. O protagonista pediu que ele fosse cuidadoso. Tianqin se aproximou dos restos do peixe e perguntou se era verdade que vivia nestas águas há muitos anos.
Ele sugeriu que essa criatura deve saber onde está a relíquia. E o peixe respondeu que sabia o caminho. Como a palma da mão, Tiantin pegou a cabeça com as mãos e disse ao peixe para mostrar o caminho. E o barqueiro, assistindo tudo isso, disse que Tiantin era bastante inteligente. Saltando, ele começou a afundar na água, junto com o esqueleto do peixe. E sugeriu que Tiantin estava muito cansado. Lendo, ele se sentiria melhor se comesse um pouco da sua carne. O peixe lamentou que o barqueiro o tivesse levado. Mas Tiantin respondeu que não precisava de nada. Depois que ele e o peixe demoníaco desapareceram, o barqueiro se voltou para o protagonista e perguntou: "E ele?" Ela se chama. Disse que queria um teste de espadachinismo. E o homem perguntou, surpreso. Então, observou que o protagonista nem sequer tinha uma espada e perguntou como ele passaria no teste. Chen Shan respondeu, sério, que a espada dele não estava na mão, mas em seu coração, entregando-lhe a espada. O homem disse para ele pegar, declarando que essa seria a arma do protagonista. Aceitando a espada, Chen Shan agradeceu. E o marinheiro alertou que o teste da espada era o mais difícil. Difícil teste no jogo 1000 cores. Então, disse isso antes de o protagonista pegar o pergaminho. Ele queria testar seu conhecimento de Kendo. Jin Shan o olhou sério, dizendo-lhe para fazer uma pergunta. E o barqueiro ajustou o chapéu. Perguntou ao protagonista: quantas utilizações havia para o Kendo? O protagonista respondeu que só havia um. E o barqueiro perguntou qual era o uso. Jin Shan exclamou que era assassinato. E o homem sério olhava para ele. Ele perguntou se ele achava que era tudo. Ele sorriu maliciosamente, mandando usar qualquer técnica para matá-lo. Nesse caso, e prometeu que cederia um pouco. O corpo dele mudou de repente, começando a desaparecer e observando o vazio. Jin Shan se perguntou qual incrível habilidade era essa. Isto era... Entretanto, ele não iria ceder. Enquanto exalava energia mágica, eles venceram. O homem que não precisava entregar a espada em suas mãos. Ele pegou a empunhadura da espada com a palma da mão, saiu da bainha e golpeou várias vezes. E a energia mágica se espalhou por seu corpo, muito além do barco. Quando esses cortes quase atingiram o corpo modificado do homem, ele exclamou que estava perto, e ela franziu o senho e depois pulou. E observando o barco, o barqueiro perguntou confuso: onde está o protagonista? Mas de repente ele arrepiou-se, notando a lâmina da espada ao lado dele. E ela... Shan anunciou que o homem foi pego. O barqueiro congelou, com os olhos arregalados de horror. E nem, imediatamente, pense no que dizer a isso. Depois de um breve silêncio, ele riu de repente, reconhecendo a habilidade do protagonista com a espada.
e exclamou que passou no teste. Depois disso, ele indicou que ele pudesse continuar, notando que o próximo teste já o esperava. E quando eles embarcaram no barco, Sheshan pediu ao barqueiro que o deixasse controlar o barco, girando seu cachimbo nas mãos. O homem disse que não era necessário, lembrando que os levaria diretamente ao teste, movendo os braços e pernas algumas vezes. Ele pisou no teto do barco e apareceu um círculo mágico na água ao redor. E ela, Sean, se perguntou a si mesmo: o barqueiro poderia ter criado uma teleportação? Círculo. Ele percebeu que era mais forte que o general Sun Ji. E a energia mágica começou a se espalhar do círculo mágico que transportou o barco. Eventualmente, eles foram transportados para o local desejado. E, quando a transferência acabou, o barqueiro disse que estavam lá. O homem, ao lado deles, assumiu que este era o cara. Quem queria fazer o teste? E a garota perguntou, fechando os olhos. Se realmente só houvesse uma pessoa assim, hoje. O homem confirmou que era mesmo assim, notando que os outros participantes haviam falhado na tarefa. E se lhes permitissem entrar no palácio, apenas desrespeitariam a aura deste. A garota apontou para o lado, sugerindo que, nesse caso, iniciam o teste de Sheshon. E ela disse que, dentro da tela, havia uma espada antiga, e tudo que o protagonista precisava era entrar e encontrar a alma desta espada. Jin Shan franziu a testa, pensando na espada antiga. E a garota disse que, há muito tempo, esta espada pertenceu aos deuses. E todas as coisas e pessoas daquela época foram dotados de notável força e poder. Embora esta espada tenha sido encontrada e restaurada por artesãos habilidosos, a alma desta espada ainda não foi encontrada. E ela, Shan, respondendo que entendeu tudo, declarou estar pronto. Abrindo um portal na tela, a garota advertiu que 11 deuses o aguardariam. Lado a lado, ele acrescentou que não deveria irritá-los, sob qualquer circunstância, porque então nem ela poderia protegê-lo. O protagonista respondeu novamente que compreendia e fechou os olhos, inclinando-se. E gradualmente, seu corpo começou a desaparecer. Avançando em direção à tela, a garota admitiu não ter resolvido o problema, o enigma desta espada, por 10 anos. E, abrindo os olhos, ela expressou a esperança de que Jin Shan a ajudasse. Ele se encontrou em um espaço iluminado por tochas. Com um brilho azul, avançou, caminhando em direção ao status com uma espada enorme nas mãos. Além disso, havia outras estátuas, localizados nas laterais do corredor. E os protagonistas assumiram que essas enormes, as estátuas de pedra, eram os deuses. Ele se concentrou nas suas faces. Ao perceber, aquele antigo espada era deles. Ele continuou andando
passando entre as estátuas dos deuses, e dirigiu-se para o mais importante deles. Quem tinha uma espada na mão? Notando as inscrições na lâmina da espada, ele percebeu que era uma escrita antiga, notando que ele sabia que feitiços nessa língua eram muito mais poderosas que as runas comuns. E o poder disso poderia transformar o mundo inteiro, de cabeça para baixo. Além disso, ele prestou atenção nas gravuras, nas rochas, localizado na parede atrás de uma das estátuas. E percebeu que essas gravuras nas rochas eram uma história sobre o passado. Sobretudo, como as pessoas lutavam contra demônios. Estes 10 monges se pareciam exatamente com as 10 estátuas aqui presentes. E, pelos desenhos, várias criaturas também foram seladas aqui. De repente, um dos monstros pintados nas paredes apareceu como se abrisse um olho e ela gritou, abrindo a boca, surpreso. Suponha que este monstro fosse, provavelmente, de alguma forma relacionado à magia proibida. De repente, um dos deuses, cujos olhos começaram a brilhar, chamou a atenção do protagonista, notando que ele já havia visto chega de tudo aqui. E se ele gostaria de cumprimentá-los o mais rápido possível. Inicialmente, Jin Shan estremeceu de espanto. Então, inclinou-se fechando os olhos. E disse seu nome, dizendo que estava feliz em os ver. Outra estátua assumiu que o protagonista não era familiar com as regras de etiqueta, notando que ele era muito pior que a garota, quem visitava constantemente aqui. Ela, adivinhando que este deus falava da fada Biwa, notando que ela provavelmente acredita muito nestes deuses. As estátuas dos deuses permaneceram em pé. E o protagonista disse, sério, ele precisava passar nos testes deles e obter a espada Ungwan para encontrar Biwa. Um dos deuses franziu o senho e ironizou, perguntando como Jin Shan, um mero mortal, dareu a ousadia de pronunciar o nome disto com sua mísera boca. O deus advertiu-o de não ultrapassar os limites. E o protagonista disse ter visto que este deus tinha um temperamento violento, mas ele suspeitava que sua espada era mais alta. Estava no nível mais alto. O deus admitiu que Xing Shan estava certo. E revelou que ele usava algo chamado fogo da espada, e graças a ela, ele destruiu cerca de 1000 demônios. Esta espada de um deus manter o exército demoníaco inteiro com medo. E o protagonista, franzindo. Ele concentrou sua atenção na espada, que a estátua segurava nas mãos. Ele não compreendia como isso. Deus poderia aprender a técnica da faca de fogo. E percebeu que todas essas estátuas eram estranhas. Ele olhou para os olhos brilhantes da estátua de Deus e, então, virou-se, aproximando-se de outra divindade e voltando-se para esta, ele perguntou qual estilo ele aprendeu. Com um sorriso, o Deus respondeu que aprendeu a técnica de Jui, estilo da sagrada lâmina, e ela se vangloria
adivinhou que ele era um representante da Hara, fração do trovão, notando que ele admirava essas pessoas. Os deuses disseram que ele acertou em tudo. E ela, rindo maliciosamente, disse que todos esses deuses eram espadachins habilidosos, que ele admirava muito. Para mostrar respeito, ele ia matá-los todos. E tirou seu arco e flecha, puxando a corda. Aimando, um dos deuses gritou indignado. Isso foi muito interessante e perguntou como um mero mortal ousou zombar dele. Ele ordenou a Tinshan que retractasse imediatamente suas palavras, notando que, senão, ele nunca mais poderia renascer. O protagonista disse ser um demônio, quem veio libertar os monstros aprisionados nas ruínas. E franziu a testa em concentração. Risando levemente, a estátua começou a se mover de repente. Erguendo a espada e olhando para o portal. As meninas tremeram de confusão, indagando o que havia de errado com Qingshan. Ela franziu, gritando que só havia problemas por todos os lados, e ergueu a mão, lançando um feitiço. Mas de repente franziu, abaixando a mão, ela interrompeu o efeito da magia. E observou pensativamente que isso era interessante. Continuando a segurar a corda da flecha tensa. Enquanto isso, Qingshan perguntou se o ancião buscava algo. A morte dele, a divindade disse que Qingshan deve ser levado pelo demônio. E chamando-o de maldito demônio, o homem ordenou que ele morresse. O protagonista continuou parado. E a estátua perguntou o que ele achava disso. E desferiu um golpe poderoso, abaixando a espada, correntes de energia mágica seguiram a lâmina da espada. E quando a estátua uma grande quantidade de poeira subiu ao ar. E quando a poeira começou a se dissipar, a estátua notou Qingshan em pé, calmo. No lugar dele, ele permaneceu, apesar da lâmina de uma enorme... A espada de pedra pendia sobre o ombro dele. E sorrindo, ele olhou para a estátua, perguntando por que ele parou de erguer a espada. O deus amaldiçoou, notando que toda sua força foi gasta, selando demônios. E ele não tinha poder espiritual para matar. As outras estátuas admitiram, infelizmente, ter o mesmo problema. E de repente, Xishan solta a corda da flecha. Firou, e a flecha passou ao lado de uma das estátuas, furando a pedra, fazendo fragmentos voarem em todas as direções. Ele acertou parte do cabelo da estátua. Agora, um buraco era visível nela. A estátua olhou para isso com desagrado. E ela sorriu, brincando. Desculpou-se de maneira maliciosa, alegando que as mãos escorregaram. Ele prometeu acertar melhor na próxima vez. E franzindo, o deus perguntou se o protagonista tinha medo, que ele libertaria todos os demônios selados. Em um instante, Qingshan mandou que a estátua deixasse de se enganar, perguntando se o deus realmente quisesse que ele usasse todo o seu poder,
Houve silêncio por um tempo. E, de repente, uma voz pediu a King Shan que explicasse tudo. Ele franziu a testa, confuso, perguntando se era a voz daquela garota. Ele disse que muitos estudavam espadas, estilos de luta, mas poucos que estudaram os nomes. E os títulos desses estilos, e, mais frequentemente, eles pensavam que era inútil. Entretanto, King Shan era um dos que estudaram principalmente os nomes das técnicas e, apontando para um dos deuses, ele disse que usava o estilo JH e Shou, que simplesmente exigia o elemento fogo. Mas, ao invés ele usou uma espada que aprimorava técnicas de água. Por isso, a água ressoou com fogo. E o poder espiritual dos deuses se voltou contra ele. Este foi o primeiro erro que ele percebeu. E enquanto caminhava para o lado, ele disse que era ainda mais ridículo para alguém que usava o estilo de lâmina sagrada. Porque a espada dele fortalecia seus ataques, enquanto o estilo dele se baseava em eletricidade. Quando Sheshan disse ser o portador da eletricidade, Sword, este deus, não reagiu. E ele também não pagou atenção ao erro do protagonista. E este foi o segundo fracasso. No entanto, Sheshin, ele não acreditava que eles tivessem tão pouco poder. Sem mencionar as espadas perfeitas deles. Os deuses responderam que tinham suas razões. E de repente, um deles ordenou ao protagonista ouvir o que ele tinha a dizer. Chun Shan percebeu que tentavam conversar com ele. E de repente, energia mágica surgiu ao redor das estátuas. E um dos deuses exclamou que dessa vez o protagonista teve sorte, mas prometeram se encontrar novamente. Ao perceber que as estátuas haviam sumido, deixando apenas reminiscências de energia mágica. Shan disse que havia muita bobagem aqui. E perguntou se as criaturas fugiram de verdade. De repente, ouviu alguém perguntar para onde ia. Com a boca levemente aberta, surpreso. Ele se virou, perguntando se era a voz da fada Baiwa. Ele olhou para cima, notando o círculo mágico, emitindo uma aura por si mesmo, além das silhuetas de pessoas visíveis ao lado. Baiwa perguntou a Tianxuan como ele, um velho insolente, se atreveu a trocar falsas habilidades de espada por seu vinho de jade. Ela prometeu que na próxima vez ela quebraria todos os seus braços e pernas. No momento em que o viu, alguém disse que Bahawal era muito forte. Percebendo, eles não tinham força suficiente para resistir. Começaram a sentir seus corpos desmoronando. E assistindo a cena se desenrolar, Xixan percebeu que Baua havia agido. De repente, ele percebeu que seu corpo começou a se dissolver gradualmente. E, eventualmente, ele desapareceu, movendo-se para outro espaço. Ele ficou feliz por finalmente poder conhecer Bahawal. E olhou para ela, sentada à sua frente. Ela
o parabenizou, lembrando que ele venceu seu jogo. E olhando para baixo, ela perguntou a que clã ele pertencia. Jin Shan respondeu que não era de um clã. E levantando-se de seu trono, Biao percebeu a verdade e pediu ao protagonista que lhe dissesse o desejo. Nesse caso, ele anunciou ter vindo por causa dos milhares cenouras para salvar 2 pessoas. Baoa perguntou se as pessoas estavam mortas ou doentes. Jin Shan respondeu que não era totalmente verdade, notando que seus 2 superiores, Sanji e Yushan, eles haviam sido transportados para outro mundo, onde foram atacados por monstros, graças ao general Sun Ji. Ele conseguiu escapar do campo de batalha. E como não conseguiu ajuda de ninguém, ele havia vindo aqui. Baoa pediu se tudo o que Che-Shan disse fosse verdade, ele deveria explicar a ela por que precisou viajar tanto, apenas para encontrá-la. Ela perguntou se seria mais lógico pedir ajuda do exército humano. O protagonista sugeriu que Baiuá não sabia disso. Havia espiões entre os soldados e explicou que se pedisse ajuda a eles, ele teria morrido há muito tempo. Baiuá perguntou se Xing Shan tinha certeza de que não estava mentindo para ela. Ela advertiu que se ele tentasse enganá-la, ele pagaria um preço alto por isso. Mas ele garantiu que não havia mentira nenhuma. Nas suas palavras, Baiuá perguntou onde estava o chaveiro dele. Ela estendeu a mão, ativando magia, e a tablet pendurada no cinto dela subiu ao ar. Aproximando-se dela, ela ativou o poder divino e fechou os olhos. E correntes de energia mágica tocaram sua testa. Ela viu Suenji e Yushong lutando contra o gigante sem rosto. E então pegou o tablet e disse que, como Qin Shan passou em todos os exames, ela simplesmente não pôde deixar de agradecê-lo. O protagonista franziu o rosto ao pedir a Biao que salvasse Yu, Shang e Suenji. E correntes de energia mágica começou a se espalhar de seu corpo. Landing ao lado de Qin Shan. Ele estreitou os olhos, ele apertou os punhos até tremê-los. E percebeu que havia cópias. Biwa surgiu nas correntes de energia mágica. Ela pousou ao lado dele. Uma das cópias, ela declarou que salvaria aquelas pessoas. E a outra declarou que identificaria os espiões. E Chen Shan olhou para ele com espanto. A terceira cópia confiante acrescentou que Shen Yan seria feliz em ajudar as pessoas desse mundo, prometendo perguntar em breve. As 3 cópias desapareceram. E enquanto criavam círculos mágicos, Pauas, sérios avisos de que não demoraria mais do que 15 minutos. Minutos. Chen Shan percebeu que se tratava da arte da profecia, exclamando mentalmente. Isso era a técnica mais difícil de dominar. Baoas apertou os dedos de repente e depois falou. Embora Chen Shan tivesse escolhido um teste com base na espadachim,
Ele nunca usou sua espada. Isto contrariava as regras do jogo. E, estendendo o braço.